Olá, crianças, bom dia. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as seções 85, 86 e 87 de Doutrina e Convênios. Nós vamos começar lendo uma escritura que está na seção 85, no versículo 6. Nessa escritura, a gente aprende um pouco sobre a descrição que Joseph Smith fez a respeito do Espírito Santo. Então, eu quero que vocês, quando eu estiver lendo, eu quero que vocês pensem em algumas coisas que são pequenininhas, fofinhas, igual um nenenzinho, os pintinhos, uma joaninha. Quando o nenenzinho é muito pequenininho, a gente não pode falar gritando com ele, né? Senão ele vai chorar. Então, a gente tem que falar baixinho, com cuidado, né? Para não assustar, para acalmar e para dar amor. Então, a voz do Espírito Santo, ela é uma voz mansa e delicada que sussurra no nosso ouvido ou a gente sente, né, no nosso coração. Vou ler para vocês como Joseph descreveu, versículo 6. Assim, diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas e penetra todas as coisas, e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam enquanto se manifesta. Então, pessoal, essa é a maneira que o Espírito Santo fala conosco, né? Com uma voz mansa, delicada, através de um sussurro que penetra no nosso coração. E eu lembro de uma vez que eu estava lá no Uruguai na missão e estava um dia muito difícil, que as pessoas não queriam escutar as missionárias. Aí eu comecei a chorar porque uma moça, ela tinha sido muito má assim comigo, sabe? Ela bateu a porta da casa dela e eu fiquei chateada. Eu comecei a chorar. E aí minha companheira falou, não, vamos fazer uma oração e vamos continuar. Era minha primeira semana na missão. E aí, depois da oração, eu vi uma casa com uma luz acesa. Eu senti, eu acho que a gente deve tocar nessa porta. Foi através, né, de uma voz mansa, delicada, que sussurrou no meu ouvido. Eu acho que você deve ir nessa casa. E quando a gente foi super bem recebida. Era um rapaz que a gente já tinha encontrado com ele na rua, a gente ficou de ir na casa dele um outro dia, que a gente já tinha combinado, e coincidentemente nós fomos antes. Então, através do Espírito Santo, a gente pode ser guiado na nossa vida e a gente pode ser muito abençoado. Na seção 86, o Pai Celestial, ele espera que nós, seus servos, nós temos uma importante obra para realizar nesses últimos dias. E uma das coisas que a gente pode fazer é ser uma luz para as pessoas ao nosso redor. Como é que vocês acham que a gente pode ser uma luz? Quais coisas a gente pode fazer para ser uma luz na vida das pessoas? Muitas pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, né? Quando a gente apresenta o Evangelho para elas, para os nossos amigos da escola, os nossos vizinhos, nós estamos sendo uma luz, né? Quando a gente age com bondade, com amor, com respeito, a gente está sendo uma luz. Na seção 86, no versículo 11, fala assim, portanto, bem-aventurados sois se continuais em minha bondade, uma luz para os gentios. Os gentios são as pessoas que não são do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quando a gente fala do Evangelho para essas pessoas, a gente está sendo uma luz. E como será que é não ter luz? Imagina que você é essa menininha. As meninas vão imaginar que é a menina, os meninos vão imaginar que é um menino. Eu acho que ela tá perdida nessa estrada, né? Como é que vocês acham que ela tá se sentindo andando? Não tá muito escuro não, mas vamos pensar que tá escuro. Vocês acham que é fácil andar no escuro, com esse monte de pedra aí no chão, sozinha, sem ninguém para ajudar, perdida? É muito difícil, né? A gente vai ficar triste, pode chorar, pode ficar aflito. E às vezes, alguns dos nossos amigos estão se sentindo assim, sem o Evangelho na vida deles.
né? Então, quando a gente compartilha, a gente se torna uma luz. E na sessão 87, nós aprendemos que o nosso lar, ele pode ser um lugar santo. O lugar mais santo que eu conheço aqui na Terra são os templos. Eu coloquei até a imagem do Templo de São Paulo aqui para a gente poder ver. Como que a gente pode fazer para a nossa casa se tornar um lugar santo? Eu coloquei ali a foto de uma casa, né? Olha para vocês verem, não tem sapato no chão, não tem roupa, não tem brinquedo espalhado, tá tudo limpo, organizado. Quando a gente faz essas coisas, a nossa casa se aproxima com o templo, né? Um lugar santo, um lugar de paz. E Joseph Smith, ele se preocupava muito com as coisas que estavam acontecendo no mundo e que ainda iriam acontecer. Tem um videozinho que eu vou colocar o link lá no grupo e aí vocês vão poder assistir. É bem pequeno, tem 1 minuto só. E aí ele fica muito aflito com as guerras e as pessoas brigando, todas as coisas que estavam acontecendo. E no versículo 8, tem um conselho, quando a gente fica preocupado, quando a gente, né, tá aflito, como Joseph ficou, com as guerras e as coisas ruins que iam acontecer. Na seção 87, no versículo 8, diz: portanto, permanecei em lugares santos e não sejais movidos, até que venha o dia do Senhor, pois eis que depressa vem, diz o Senhor. Amém. Então, uma das maneiras que a gente pode ter paz, sentir paz, é permanecer em lugares santos. E a nossa casa pode ser um lugar santo, à medida que a gente, né, deixa as coisas organizadas, que a gente trata com amor e respeito, né, os nossos irmãos, nossos pais. A gente faz com que a nossa casa seja um lugar santo também. Eu sei que essas coisas são verdadeiras, eu sei que às vezes não é fácil. Aqui em casa também, às vezes, eu brigo com meus irmãos brigam comigo, e aí nossa casa deixa de ser um lugar santo. Mas também tem dias que nós somos muito amigos, estamos muito felizes uns com os outros, estudamos as escrituras, fazemos oração, e aí a gente vê uma clara diferença, né, de um lugar, de um ambiente santo para um não santo. Então, o meu convite para vocês é que essa semana a gente possa tentar deixar o nosso quarto arrumado, a casa, a sala, os brinquedos, para que a nossa casa seja um lugar santo. E eu compartilho essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.